Somos chamados pela segunda vez a honrar a Cátedra de São Pedro. Primeiro foi o seu pontificado em Roma. Hoje é o seu episcopado em Antioquia. Os 7 anos passados pelo príncipe dos apóstolos na segunda dessas cidades foram a maior glória que ela já teve. E eles são uma parte muito importante da vida de São Pedro para serem ignorados, sem que sejam notados no ciclo do ano cristão. 3 anos se passaram desde a ascensão de Nosso Senhor. A igreja já havia sido fecundada pelo martírio e, de Jerusalém, ela se espalhou pelos países distantes. Antioquia, a primeira das cidades da Ásia, recebeu o Evangelho. E foi lá que aqueles que professaram a fé em Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Jerusalém estava condenada à destruição, por ela não apenas ter se recusado a reconhecer, mas também por ter crucificado o Messias. Era hora de Pedro, em quem residia o poder supremo, privar a cidade infiel da honra que ela havia desfrutado até então, que era de possuir dentro de seus muros a cátedra do apostolado. Foi para os gentios que o Espírito Santo dirigiu aquelas nuvens, que foram mostradas a Isaías como o símbolo dos santos apóstolos. Assim, foi em Antioquia, a terceira capital do Império Romano, que Pedro colocou pela primeira vez o augusto trono sobre o qual, como vice-regente de Cristo, ele preside a Igreja. Essa nova família da qual todas as nações são convidadas a se tornarem membros. Mas o progresso dos apóstolos foi tão rápido. As conquistas que fizeram, apesar de toda a oposição, foram tão extensas, que o vigário de Cristo foi inspirado a deixar Antioquia e depois de honrá-la com a cátedra durante o espaço de 7 anos. Alexandria, a segunda cidade do império, também será feita a sé de Pedro, e Roma, a capital do mundo, aguarda o grande privilégio para o qual Deus a prepara há muito tempo. Avante então o príncipe. O príncipe avança, levando consigo os destinos da igreja. Onde fixar a sua última morada e onde morrer, ali terá o seu sucessor em sublime dignidade de vigário de Cristo. Ele então deixa Antioquia, fazendo um de seus discípulos, Evódios, seu bispo. Evódios sucede a Pedro como bispo de Antioquia, mas essa sé não herdará a liderança da igreja, que vai onde quer que Pedro vá. Ele envia Marcos, outro de seus discípulos, para tomar posse em seu nome de Alexandria, e esta igreja seria a segunda do mundo. E, embora não a tenha governado pessoalmente, ele a eleva acima da de Antioquia. Feito isso, ele vai para Roma, onde estabelece permanentemente aquela cátedra, na qual viverá, ensinará e governará em seus sucessores até o fim dos tempos. E aqui temos a origem das 3 grandes sés patriarcais, que foram objeto de tanta veneração nos primeiros tempos. A primeira é Roma, que é investida de todas as prerrogativas do príncipe dos apóstolos, que, ao ser martirizado, transmitiu a ela. A segunda é Alexandria, que deve sua preeminência ao fato de Pedro adotá-la como sua segunda sé. A terceira é Antioquia, para onde ele se dirigiu pessoalmente quando deixou Jerusalém para trazer aos gentios a graça da adoção filial. Se, portanto, Antioquia está abaixo de Alexandria em grau, Alexandria nunca desfrutou da honra concedida a Antioquia, de ter sido governada pessoalmente por aquele que Cristo designou para ser o pastor supremo da sua igreja. Nada, então, poderia ser mais justo do que Antioquia ser honrada, pois ela teve o privilégio de ter sido, por 7 anos, o centro da cristandade. E este é o objeto da festa de hoje. Os filhos da igreja têm o direito de sentir especial interesse em cada solenidade que se celebra em memória de São Pedro. A festa do Pai é uma festa para toda a família, pois a ele deve sua própria vida. Se houver apenas um rebanho, é porque há apenas um pastor. Vamos então honrar a prerrogativa divina de Pedro, a qual o cristianismo deve a sua preservação, e reflitamos muitas vezes sobre as obrigações que temos para com a sé apostólica. Na festa da Cátedra em Roma, vimos como a fé é ensinada, mantida e propagada pela Igreja Mãe, que herdou as promessas feitas a Pedro. Hoje, consideremos a sé apostólica como a única fonte do poder legítimo, pelo qual a humanidade é governada em tudo no que diz respeito à salvação eterna. Nosso Salvador disse a Pedro: "A ti darei as chaves do reino dos céus", isto é, da igreja. Disse-lhe em outra ocasião: "Apacenta os meus cordeiros".
apacenta as minhas ovelhas. Para que Pedro seja príncipe, pois na linguagem das Sagradas Escrituras, chaves denotam poder principesco. Por isso Cristo deu-lhes as chaves. Ele também é pastor, e pastor universal, pois todo rebanho é compreendido sob dois termos, ou seja, cordeiros e ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E ainda existem outros pastores em todas as partes do mundo cristão. Os bispos que o Espírito Santo colocou para governar a Igreja de Deus, governam em seu nome suas respectivas dioceses e também são pastores. Como é que as chaves que foram dadas a Pedro são então encontradas nas mãos de outros que não a dele? A Igreja Católica nos explica a dificuldade por sua tradição. Ela nos diz, através de Tertuliano, Cristo deu as chaves a Pedro, e por meio dele, à Igreja. E são Santoptatus. Por causa da unidade, Pedro foi feito o primeiro entre todos os apóstolos, e somente ele recebeu as chaves, para que ele pudesse dá-las aos demais. São Gregório de Nissa diz, foi por meio de Pedro que Cristo deu aos bispos as chaves de sua prerrogativa celestial. E por São Leão Magno, se nosso Senhor quis que houvesse algo em comum com Pedro e o resto dos príncipes de sua igreja, foi apenas nessa condição, que tudo o que deu ao resto, ele deu a Pedro, e aos bispos por meio de Pedro. Sim, o episcopado é muito sagrado, pois vem das mãos de Jesus Cristo através de Pedro e seus sucessores. Tal é o ensinamento unânime da tradição católica, que está de acordo com a linguagem usada pelos romanos pontífices desde os primeiros tempos, que sempre falaram da dignidade dos bispos como consistindo em serem chamados a participar da sua própria solicitude. Por isso, São Cipriano não hesita em dizer que nosso Salvador, desejando estabelecer a dignidade episcopal e construir a sua igreja, diz a Pedro, a ti darei as chaves do reino dos céus. E aqui temos tanto a instituição dos bispos como a constituição da igreja. Obrigado, São Cipriano. Esta mesma doutrina é claramente afirmada por uma carta escrita ao Papa São Símacos, por São Cesário de Arles, que viveu no século V, abre aspas. O episcopado flui do abençoado apóstolo Pedro, e, consequentemente, cabe à vossa santidade, falando ao Papa, prescrever às várias igrejas as regras que devem seguir, fecha aspas. Esse princípio fundamental que São Leão Magno desenvolveu tão habilmente e eloquentemente, como vimos na festa da Cátedra de São Pedro, em Roma, este princípio que nos é ensinado pela tradição universal é estabelecido com todos, com a possível precisão, nas magníficas cartas ainda existentes do Papa Santo Inocêncio I, que precedeu São Leão por vários anos. Assim, ele escreve ao Concílio de Cartago, que o episcopado, com toda a sua autoridade, emana da sé apostólica, e ao Concílio de Milevo, que os bispos devem considerar Pedro como a fonte de onde derivam tanto o seu nome quanto a sua dignidade. E é São Victrícios, bispo de Rouen, que o apostolado e o episcopado devem sua origem a Pedro. Quão sagrada, quão divina é essa autoridade das chaves, que é primeiramente dada pelo próprio céu ao romano pontífice, depois é delegada por ele aos prelados da igreja, e assim guia e abençoa todo mundo cristão. A sé apostólica variou seu modo de transmitir tal autoridade de acordo com as circunstâncias de várias épocas, mas a única fonte de todo o poder era sempre a mesma, a Cátedra de Pedro. Já vimos como no início havia 3 cátedras, Roma, Alexandria e Antioquia, e todas as três eram fontes da instituição canônica dos bispos de suas respectivas províncias. Mas eram todas as 3 cátedras de Pedro, pois foram fundadas por ele, para que pudessem presidir seus patriarcados, como ensina expressamente São Leão, São Gelásio e São Gregório Magno. Mas, dessas 3 cátedras, o pontífice de Roma tinha sua autoridade e sua instituição do céu, enquanto os outros 2 patriarcas não podiam exercer seus direitos até que fossem reconhecidos e confirmados por aquele que era o sucessor de Pedro, como vigário de Cristo. Mais tarde, 2 outras sedes foram acrescentadas a essas 3 primeiras, mas foi somente com o consentimento do Romano Pontífice que Constantinopla e Jerusalém obtiveram tal honra. Observemos também a diferença que há entre as honras acidentais, conferidas a 4 dessas igrejas, e a prerrogativa divina da Igreja de Roma. Com a permissão de Deus, as sés de Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Jerusalém foram contaminadas por heresia. Tornaram-se presidentes da peste, e tendo corrompido a fé que receberam de Roma, não puderam transmitir a outros a missão que eles mesmos haviam perdido. Triste mesmo foi a ruína dos pilares como estes. A mão de Pedro as colocou na igreja.
Elas mereceram o amor e a veneração dos homens, mas caíram, e sua queda deu mais uma prova da solidez daquele edifício que o próprio Cristo havia construído sobre Pedro. A unidade da igreja tornou-se mais visível, obrigada pela traição de seus próprios filhos favorecidos a privá-los dos privilégios que dela haviam recebido. Roma era, mais evidentemente do que nunca, a única fonte de todo o poder pastoral. Nós, então, sacerdotes e povo, temos o direito de saber de onde nossos pastores receberam seu poder. De que mãos eles receberam as chaves? Se sua missão vem da sé apostólica, honremos e obedeçamos a eles, pois eles nos são enviados pelo próprio Jesus Cristo, que os investiu, por meio de Pedro, de sua própria autoridade. Se eles reivindicam nossa obediência sem terem sido enviados pelo bispo de Roma, devemos recusar recebê-los, pois não são reconhecidos por Cristo como seus ministros. A santa unção pode ter conferido a eles o caráter sagrado do episcopado. Não importa, eles devem ser como estranhos para nós, pois eles não foram enviados, eles não são pastores. Assim é que o divino fundador da igreja, que quis que ela fosse uma cidade assentada sobre uma montanha, lhe deu a visibilidade. Era um requisito essencial, pois, como todos foram chamados a entrar em seu pálido, todos devem poder vê-la. Mas ele não estava satisfeito com isso. Ele também quis que o poder espiritual exercido por seus pastores viesse de uma fonte visível, para que os fiéis pudessem ter um meio seguro de verificar as reivindicações daqueles que deveriam guiá-la em seu nome. Nosso Senhor, dizemos com reverência, devia isso a nós, pois no último dia ele não nos receberá como seus filhos, a menos que tenhamos sido membros de sua igreja e tenhamos vivido em união com ele pelo ministério de pastores legalmente constituídos. Honra, então, e submissão a Jesus em seu vigário. Honra e submissão ao vigário de Cristo nos pastores que ele envia.